Olá! Em junho, o governo federal prometeu enviar ao Congresso a proposta de elevação do teto dos beneficiários do Simples Nacional. Hoje podem participar empresas com faturamento bruto anual de até 3,6 milhões de reais. A proposta prevê que podem ser incluídas empresas com faturamento bruto de até 7,2 milhões para comércio e serviços e 14,4 milhões para a indústria. Nós vamos conversar sobre essas novidades com os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás. Deputado Rauli, parece que esse reajuste do governo foi mais generoso até do que se esperava? Não temos a proposta ainda, né? Só temos os estudos que o ministro Afife trouxe apresentou à Câmara dos Deputados, né? E está defendendo dentro do governo para que o governo mande a proposta para cá. Mas eu quero registrar aqui com o Lucas Virgílio, filho do grande amigo Armando Virgílio, que foi presidente da nossa frente parlamentar da micro e pequena empresa, ligado ao setor de seguros, né? De que a luta pela micro e pequena empresa ela é toda da Câmara dos Deputados. Tem mais de 20 anos, desde o Estatuto da Microempresa, em 96, o primeiro Simples federal, a gente chama Simples Federal porque estados e municípios não aderiram, né? E depois, ao longo dos anos, o Simples 1, Simples 2, Simples 3, Simples 4, até que veio 2006, o Super Simples, que eu tive a honra de ser o relator da matéria, e aí sim, tornamos ele o Super Simples e criamos o MEI, Microempreendedor Individual. Hoje, para a alegria de todo o Brasil, são 5 milhões de empresas no Super Simples e 5 milhões de autônomos no MEI, Microempreendedor Individual, que não tem nada a ver com essa discussão nacional de terceirização. Estão gerando 70% dos novos empregos do Brasil, né, há mais de uma década seguida, e quase 60% do estoque de empregos. A proposta, se o governo mandar a proposta melhor do que aquela que nós temos aqui, nós temos mais de 20 projetos em tramitação na comissão especial que foi criada pela Câmara para apresentar um novo projeto, né, pelo relator, né, da nova lei da micro e pequena empresa, ampliando as faixas e ampliando os horizontes do Simples, do Super Simples, compras governamentais, na abertura, fechamento de empresas. Sim, tem uma série de questões, né, que poderão ser envolvidas. Mas o ministro Guilherme Afife, que é ligado à área da micro e pequena empresa, e o Sebrae Nacional, tem esse estudo feito, encomendado pelo Sebrae. É um escritório que, por acaso, é do atual ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, que mostrou que poderemos ter faixas maiores, diferenciadas. Excelente estudo. Projetos bons nós temos aqui, mas se vier um melhor, estamos de braços abertos, né, Lucas? Deputado Lucas Virgílio, o senhor acredita que esse aumento e essas melhorias no programa podem ampliar quer dizer, tirar da informalidade empresas e estimular as empresas a crescerem também? Porque eu acho que cria um problema, né? Se você crescer, você sai do Simples. Sim, foi um grande avanço para o nosso país, o PLC 147, que foi sancionado pela presidente, que incluiu novas categorias no Super Simples. Eu acompanhei essa luta junto com o meu pai, que então era deputado, Armando Virgílio, que foi presidente dessa comissão, né? Eu, como corretor de seguros, acompanhei porque hoje nós, né, conseguimos nos incluir na tabela 3 do Super Simples e são dados interessantes, né? Mais corretoras foram abertas, né? Corretores que estavam trabalhando para outras corretoras montaram a sua própria corretora, geraram mais empregos e tiveram uma maior arrecadação. Uma das minhas grandes lutas aqui será construir uma tabela de transição para que o micro e pequeno empreendedor possa ser grande.
nós temos que incentivar o nosso empresário, o nosso micro, pequeno empreendedor a ser grande. Hoje, se ele, né, passar do limite de 3,6 milhões anuais, ele, né, é penalizado. E a gente não pode penalizar quem quer crescer. Nós temos que incentivar quem quer crescer. Esse é um dos problemas, né? Esse é um dos grandes problemas, né? Aí, às vezes, as pessoas tentam saídas mais onerosas, às vezes o empresário, por uma falta de planejamento, de condições, né, de saber lidar com esse faturamento, e num próximo exercício ele ultrapassa esse valor, ele vai cair na tabela do lucro presumido, lucro real, né? Ou seja, algo que era para incentivá-lo a crescer, né, tá penalizando ele se crescer. E eu acho que essa deve ser a nossa grande luta. E eu também acredito que nós não podemos distinguir um empresário de outro. Micro e pequeno empreendedor é micro e pequeno empreendedor. Micro e pequeno empresário é micro e pequeno empresário, né? Independente de sua categoria. Eu acho que isso deve ser ampliado para todas as categorias. Eu acho que a gente não pode distinguir uma classe da outra, né? Aí sim eu acho que a gente vai ter um super simples e justo. Deputado Raul, essa proposta também, parece que o governo quer diminuir o número de categorias, que passariam de 20 para 7. Isso faz alguma diferença? Como é que isso funciona? Né? As tabelas. Tem 20 tabelas. Desculpa. São 20 escadinhas, né? Eu chamava de rampa, né? Saindo, como ele disse, o Lucas Virgílio, até 3.600.000, vamos dizer assim. Uma empresa, microempresa, pequenininha, do MEI, R$5.000 mês. Aí ele já entra na faixa seguinte para o microempresário da primeira faixa, né? Então, são 20 faixas até chegar aos R$300.000 mês, 3.600.000. Diminuindo o número de faixas, amplia e resolve muito do que o Lucas estava falando, que é você sai de uma faixa para outra e o empresário, ele não quer subir, porque cada faixa que ele sobe, ele paga mais impostos. E quando chega no final do ano, 3.600.000, se ele ultrapassou, no ano seguinte, ele deixa de ser microempresário do Super Simples e passa para o lucro presumido, ou até para o lucro real. Então, só recapitulando, você tem hoje no Brasil o MEI, o Super Simples, o MEI até R$60.000 ano, o Super Simples até 3.600.000 ano. Acima disso, você pode ser lucro presumido, e acima do lucro presumido, que é mais ou menos 55 milhões ano, é lucro real. Mas assim mesmo, muitas empresas do lucro presumido podem ir direto para o lucro real. O que é o lucro real? Paga todos os impostos universalmente, como está na lei do município, do estado e da União. O lucro presumido, ele já é um incentivo fiscal de redução de impostos só do governo federal. Os estados e municípios continuam com a tributação normal. O Super Simples e o MEI não. Ele é uma lei nacional, né, em que envolve o imposto municipal, estadual, federal, compactado numa única alíquota que ele vai pagar, num único valor, né, que o micro e o pequeno empresário vai pagar todos os meses. Então, ele não tem aquela complexidade e os rigores da tributação que tem o lucro real. Então, hoje, por exemplo, no Paraná, nós temos lá 250.000 microempresas, né, comerciais. Não estou falando de serviços que ela só depende das prefeituras, né? Nessas 250.000 microempresas comerciais que dependem do ICMS, 200.000 têm isenção de imposto, não pagam nada. 50.000 pagam um quarto do que pagaria se ele fosse empresa do regime normal. Então, tem 75% de redução. Deputado Lucas Virgílio, como é que o senhor entende essa questão? Como é que funciona os municípios aderirem, municípios e estados? Porque, como disse o deputado Raul, isso não foi... inicialmente não foi aceito, né, deputado, pelos estados. Aí que nós fizemos uma lei, hoje todos obrigado a participar. Isso, é obrigado, porque é uma lei nacional, federal,
né, que aí não tem a participação dos municípios e dos estados, mas é algo ele recebe a parte dele. Os estados e municípios recebem, mas a gestão arrecadação é de uma forma simplificada, é uma arrecadação única nacional. Agora, isso cria um problema para municípios, para os estados, cria um problema de arrecadação? Quer dizer, o senhor falou do crescimento econômico que proporciona o Super Simples. Agora, por outro lado, o governo abre mão de uma parte da arrecadação. Quer dizer, isso é compensado pelo crescimento? É compensado. Todos os cálculos que foram feitos, pelo menos que eu acompanhei nos corretores de seguros, e eu acredito que isso se estende para todas as categorias, quanto mais incentivos se dão, mais os empresários saem da informalidade e aumenta a arrecadação, né? E isso está sendo comprovado a partir dessa lei que foi sancionada, que incluiu novas categorias, né? Apesar de ser muito cedo, mas em torno aí de 1 ano a gente já vê, né, aumento de arrecadação, porque saem da informalidade e passam a contribuir. Você aumenta a base de contribuintes. E é claro, para aquele grande empresário, onde está a maioria da arrecadação, a grande parte da arrecadação está com os grandes empresários, né, e não com o pequeno e médio empresário. Então, o governo tem muito medo, fica muito tenso quando se falam em incentivos, quando se falam em redução de impostos. E isso no nosso país, a gente tem que mudar essa cultura. Redução de impostos é você incentivar a economia, incentivar o desenvolvimento, geração de empregos, fomentar a economia. Então, quanto mais nós dermos condições para que o empresário, para que o empreendedor cresça, maior será a arrecadação, tanto municipal, estadual e federal. Bom, a gente volta daqui a pouco, a gente vai fazer um pequeno intervalo. O Brasil em Debate está de volta, hoje conversando sobre o Simples Nacional com os deputados Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Deputados, o governo prometeu mandar esse projeto que atende a uma reivindicação, foi até um acordo, né, para aprovação da proposta, após a votação do ajuste fiscal. Isso pode se prolongar? Como é que... Pois é. Porque o governo tem que estar mais seguro aí da situação orçamentária? Nós estamos num momento de maior crise da economia brasileira. Já estamos indo para o 2º ano de recessão econômica. O ano passado a economia não cresceu e esse ano a previsão é de 1,5% negativo. Acabamos de ter uma reunião com o Banco Central na Comissão de Finanças e Tributação, acabei de chegar de lá, né, revendo os números, dados, inflação projetada de 8,3% este ano, taxa de juros elevadas, o Banco Central, aumento do desemprego, o crescimento do Banco Central previsto é 0,9% negativo, o mais baixo, né, da região toda, da América Latina. O mundo vai crescer 3,5% e nós 0,9% negativo. Então, o momento é muito ruim. Déficit na balança de pagamento, déficit na balança comercial, déficit nas contas públicas e uma série de problemas outros de crise, né, administrativa, a falta de credibilidade. Um país, um estado, um município, uma empresa, antes de tudo precisa de credibilidade, quer dizer, confiança, né, que deve passar para a sua população, para o seu cliente, para o mundo. Então, o grande problema hoje é este. Nós aqui na Câmara, há 20 e poucos anos, salvamos o país, salvamos o Plano Real e a estabilidade econômica quando resolvemos incentivar e ajudar a micro e pequena empresa e trazer o autônomo para a formalidade. Então, como é que você fala isso, Rauli, com tanta propriedade? Eu sou economista e estou aqui há 25 anos na casa.
ajudar a micro e pequena empresa com renúncia fiscal, Lucas, é injeção na veia. Gera empregos, gera renda, gera melhores salários, gera estabilidade. Milhões de microempresários, né, surgiram no Brasil nos últimos anos. E cada vez, com a legislação que nós criamos, cada vez menos empresas saem do mercado. Quer dizer, elas morrem menos. Elas estão vivendo mais, essas micro e pequenas empresas. Isso é muito bom para a economia. Mas se a economia nacional não for bem, não há quem salve o conjunto. Então eu falo assim, municípios, Estado, União tem que ir bem, a economia ir bem, né? Melhorar as exportações, o mercado interno, para que melhore o ambiente de negócio, para que trabalhadores tenham empregos, né? E tenham mais salários. Então hoje, o momento brasileiro é investir mais na microempresa, com um novo projeto que o governo vai mandar, aliado aos mais de 20 projetos que nós temos, que são bons. Se nós aprovarmos uma mistura dos projetos que nós temos aqui na Câmara, entre eles um da minha autoria, corrigindo a tabela, aumentando o teto, melhorando o simples, mais empregos no meio da crise. Incrível! A microempresa tem a capacidade de gerar empregos no meio da crise. Aconteceu isso durante todas as crises dos últimos 20 anos do Plano Real. Então, a microempresa, ela tem ajudado o Brasil muito, por isso que o pouco de renúncia fiscal que tem na microempresa vale, porque ela gera emprego, riqueza. E outra coisa, a microempresa já tem um incentivo fiscal, está fora dessa conversa de terceirização, tudo, hein? Ela pode prestar serviço para qualquer empresa grande, as empresas de serviços. E nós temos hoje um universo grande de microempresas nos serviços, né? Lá no Paraná são 250 mil no ICM, comércio, indústria, e 250 mil na área de serviços. Então, veja, 500 mil empresas no estado. No Brasil, 5 milhões de empresas. Do MEI, que é o autônomo, 5 milhões de autônomos já estão na formalidade e tem mais 7 ou 8 fora da formalidade que poderiam trazer para cá, né, com uma campanha igual o Sebrae, né, os municípios, o Estado estão fazendo, que vai ajudar muito. Deputado Lucas, o senhor partilha desse otimismo e eu queria saber como é que é a situação. O deputado Raul é de um estado que é muito tradicional, né, nessa questão da microempresa, do empreendedorismo. Como é que se dá isso em Goiás? Isso. Primeiro, quero falar que eu não tenho a vasta experiência do nosso deputado Raul. Estou no meu primeiro mandato, né? Foi a primeira vez que eu disputei um mandato eletivo, mas sou formado em administração de empresas e sou um pequeno empresário também, né? E eu acredito muito nisso que o deputado Raul falou. Mesmo nesse cenário mesmo tão nesse negativo, cenário, porque econômico. Quando você vê a indústria demitindo, quando você vê as indústrias paradas, o setor de serviço, onde estão a maioria dos micro e pequenos empresários, né, contratando, você vê gente gerando emprego. E é um outro ponto que se tem que falar também, que é na qualificação profissional. Hoje, para o pequeno empresário, é muito difícil dele contratar uma mão de obra qualificada. Então, quero atuar aqui no Congresso também para que a gente possa buscar essa qualificação profissional, porque sobram-se vagas e faltam, né, qualificação profissional. E um caso, né, de uma pequena empresa, de um pequeno comércio, né, o empresário tem essa dificuldade. Eu acredito que incentivando mais o micro e pequeno empreendedor, o empresário qualificando a mão de obra, a gente consegue ver esse cenário mais positivo, né? A gente consegue deslumbrar uma situação melhor para o nosso país. O estado de Goiás, né, é um estado que vem crescendo muito, né, as micro e pequenas empresas, cada vez mais aumentando. É um estado, né, da sua economia, né, agropecuária, né, mas tem-se instalados grandes indústrias, né, e as pequenas empresas, quando assim, uma grande indústria vai para uma cidade de Goiás, né, agora está parada, mas você vê
os empresários, os pequenos empresários conseguindo sobreviver, mantendo a economia local, mantendo a arrecadação. Isso é muito bonito de se ver. Não tem, ainda assim, está se despontando grandes expoentes nessa luta, né? O sul do nosso país tem já o Raul, que entende muito, o ministro Guilherme Afif, né, que eu acho que um dos ministros mais sensíveis a essa questão do empresário, do microempreendedor. É um ministro que, né, é empresário, que veio do mesmo mercado que eu, que veio do mercado de seguros, que tem contribuindo muito com isso. Eu acredito nessa visão do deputado. Os senhores são da comissão especial que trata do aperfeiçoamento da legislação. O senhor citou a questão das faixas e já da qualificação. Quais outras propostas que a comissão está discutindo? Bom, a microempresa tem qualificação profissional, tem a Rede Sim, né, que está integrando todos os cadastros do município, de todos os municípios, de todos os estados e da União, num único cadastro, em que ao abrir a empresa, ao fazer mudança cadastral à empresa, tudo que acontecer na empresa vai ter um único sistema que chama Rede Sim. Tá sendo implantado já há 2, 3 anos, 4 anos, né? Com grande sucesso, vai ser assim uma eficiência muito grande para diminuir de vez o número de dias para a abertura de uma empresa. Eu acho que nós poderemos chegar ao sucesso de abrir uma empresa em menos de 2, 3 dias. Então, esse é um ponto. Qualificação profissional. Também, né, deputado? E fechar também, porque é um suplício, né? A gente chama do calvário do fechamento da empresa. Uma mudança cadastral dá muito trabalho. Então, nós vamos simplificar também isto. O SEBRAE tem trabalhado muito nesse tema. Qualificação da mão de obra, como o Lucas falou. Temos que qualificar muito a mão de obra. E, claro, né, se a microempresa representa 20% da economia, só 20%, e gera 70% dos empregos, olha que beleza! Ela gera 3 vezes mais empregos do que o tamanho dela, somado a todas as 5 milhões de microempresas no Cadastro Nacional. Então, imagine se as grandes empresas, que representam 80% do PIB, gerasse 3 vezes emprego, nós teríamos... Faltava gente, ia ter que buscar gente para a América do Sul e do mundo inteiro, entendeu? A microempresa, a pequena empresa, ela é grande geradora de emprego, porque ela está nos serviços, ela está no comércio. Você pega lá que bonito, chega uma indústria de confecção, 80 mulheres trabalhando lá numa microempresa, 100 mulheres trabalhando numa microempresa. É maravilhoso, porque dá incentivo fiscal para eles. Então precisa crédito subsidiado, né, capacitação. Então, você tem muitas demandas e os projetos que tem lá estão, assim, bem claro, bem definido. Se o governo não mandasse nenhum projeto hoje, nós já temos projetos suficientes para atender e melhorar o Simples Nacional. A questão do meu estado, o deputado Raul falou dessa dificuldade de abertura de empresas. O estado de Goiás tem um programa chamado VaptVupt empresarial, onde em um único lugar, em um único órgão, você atende todas, né, as necessidades para a criação de uma empresa. Né? Já está lá a junta comercial, todos os órgãos em um único espaço. E isso hoje agiliza muito a abertura de novas empresas em Goiás. E isso vem, né, aperfeiçoando. Então, eu acho que com um sistema desse, como o exemplo que a gente tem no nosso estado, né, vai se tornar mais eficiente. E também a questão de se fechar as empresas também. Hoje é uma grande dificuldade também. Quando eu comecei o meu curso de administração, os meus professores falaram, olha, é muito fácil você abrir uma empresa, difícil é você fechar a empresa. E por uma outra questão, após um ano também, a maioria, né, das empresas, assim, né, de micro e pequenas empresas, fechavam, né? Eles não davam conta de se manter, ou seja, o ciclo de vida das empresas está aumentando, né, como o deputado Raul disse, né, está conseguindo sobreviver. Então, esses meios, né, que vão facilitar a vida do empresário.
Muito obrigada, deputado Lucas Virgílio. Obrigado, deputado Luiz Carlos Rauli. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá!